Oi, gente, Gabi aqui. Se você já me conhece, já me segue, já viu meus vídeos antes, você conhece esse senhor aqui por detrás das câmeras. O Ti filma e edita os meus vídeos e ainda é meu marido. Então, eu tenho recebido algumas mensagens de pessoas me perguntando sobre como foi a nossa decisão de criar a Amelie no estilo de vida vegano, e eu achei nada mais justo do que chamar o Ti para tomar um chá e bater um papo comigo e dividir com vocês a nossa experiência. A gente já conseguiu me tirar de trás das câmeras para vir aqui contar um pouco dessa história, especialmente porque eu não sou vegano, eu não sou nem vegetariano. Nem gosta de rótulos. Eu detesto rótulos. Eu não como carne vermelha, nem frango. Eu como um pouco de peixe e frutos do mar às vezes. Eu não compro em casa, não faz parte da nossa rotina. Mas eu consumo queijo, derivados do leite, ovo, mel. E mesmo assim a gente decidiu criar a Amelie vegana. E eu também recebo às vezes amigo perguntando como que a gente faz em casa e tal, para lidar com isso. Então achei bacana a Gabi fazer esse vídeo e vir participar aqui também. Eu acho que é muito importante, o mais importante, o que a gente quer compartilhar com vocês, né, para quem sabe inspirar, é dizer que não só o veganismo, o vegetarianismo, mas é muito importante que a gente tenha um estilo de vida saudável, né, para que a gente seja exemplo, os pais, né, vão entender, para que a gente seja exemplo para eles, né, porque no fim das contas, quando a gente vira pai, a gente entende muito aquele ditado: faço o que eu digo, não faço o que eu faço, né? Não adianta a gente falar pro filho, come brócolis, e você comer McDonald's, porque não vai acontecer, né? As crianças são esponjas, e eles absorvem, entendem e veem e aprendem com a gente o tempo todo. Então, se a gente quer que eles sejam a melhor versão deles, nada mais justo do que nós sermos as nossas melhores versões, porque é com isso que eles vão aprender, né? Eu acho que mais do que criar uma criança vegana, a gente quer criar uma criança consciente, né? Recentemente a gente fez o Ti, eu fiz só umas partes de um curso online que fala sobre criatividade, e o curso faz essa pergunta, né? Ele fala que qual é o tipo de... A gente se pergunta o tempo todo, né? Que mundo que a gente quer deixar para as próximas gerações? E no curso ele faz a pergunta, tá, mas que gerações nós queremos deixar para o mundo? E essa é uma pergunta que a gente se faz desde que a gente descobriu que estávamos grávidos, né? A gente quer deixar uma criança consciente, uma criança que vai lutar pelos ideais dela, mas que vai estar consciente do mundo, né, de que tem que ser um mundo melhor para todos nós vivermos em harmonia. E aí trazendo isso para dentro de casa, assim, a relação, para contar um pouco a história, como a Gabi virou vegetariana e vegana, ela vem falando sobre isso, acho que no canal dela já, e como foi em casa, quando ela contou, quando ela decidiu, não é que ela contou, não é que ela chegou um dia e falou, vou ser vegetariana. Não, foi aos poucos, mas a partir do momento que ela decidiu, falou, olha, não vou mais comer mais carne mesmo. Para mim foi um pouco desconfortável, porque eu sempre comi muita carne, como bom brasileiro, eu sempre adorei um churrasco, fazia carne quase todos os dias em casa, mas eu aceitei, respeitei, porque isso é a base de todo relacionamento. Cada um tem seu jeito de ser, de viver, e a gente fala, então a gente vai ter só que se adaptar, como as coisas vão funcionar em casa. E no começo eu cozinhava um pouco também, e aí eu sempre tinha que fazer duas versões do que eu fazia, né, a vegetariana e a não vegetariana. E aí até por isso eu fui ficando um pouco preguiçoso de cozinhar, mas eu ainda comia muita carne no começo, né? E aí conforme o tempo foi passando, eu comecei a entender, eu demorei um pouco para entender isso, porque o quão benéfico é você não consumir carne, principalmente carne vermelha, carne de frango, e como
principalmente pelo o modo como é produzido e como a gente realmente não precisa disso na nossa vida. O nosso corpo não precisa disso. A gente consegue tirar os nutrientes de outros alimentos. Mas eu lembro... Menino, não é que ele aprendeu mesmo? Mas eu lembro que eu falava com amigos, eu tenho um amigo que ele também ele vai na mesma onda que eu, assim, às vezes ele decide comer alguma coisa. Mas ele falava comigo e eu falava, não, eu nunca vou parar de comer carne. Não adianta falar comigo que eu não vou parar de comer carne. Mas eu fui diminuindo aos poucos, gradualmente. E aí, quando um pouco antes da Amelie nascer, eu já estava comendo assim, uma vez a cada 15 dias, pouca coisa, bem pouco assim. E aí, quando ela nasceu mesmo, a questão não foi assim, o dia que ela nasceu eu parei de comer carne, mas a questão a gente quer ser exemplo, virou uma chavinha, e aí eu simplesmente fui largando mesmo, assim, eu já comia pouco, fui simplesmente não comendo mais e parei, assim. E aí, de vez em quando, como eu disse, eu como um peixe, alguma coisa, quando eu peço fora. Eu acho que isso é muito legal, assim, falando um pouquinho da nossa experiência, né, e de como dividir isso com vocês, a gente é consciente, a gente se respeita, e isso tem que ser em qualquer tipo de relacionamento, né, porque o Ti falou desse lance, né, dele respeitar que eu tomei a decisão de virar vegetariana, e uma coisa que eu admiro muito é que, mesmo ele não sendo vegano, não sendo vegetariano, ele é muito consciente, e ele, inclusive, sei lá, quando eu tava grávida, eu lembro dele chegar em casa e falar, briguei com fulano no trabalho hoje porque ele veio me dizer que você precisava comer carne pra ter ferro suficiente na gravidez. Isso não é verdade, blá, 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 blá. Então, eu acho que é muito importante que a gente se informe, cara, porque não só falando de alimentação, se informe pra tudo na sua vida, questione tudo. Eu como carne por quê? Eu como carne porque eu gosto ou eu como carne porque foi me imposto, né? E a maioria das vezes é o que acontece, né? A gente vive numa sociedade que a gente é imposto, né? Muitas coisas. E se alimentar de animal é isso, né? O animal é fofinho, é bonitinho, mas na hora de comer ele tá lá morto no seu prato. É uma coisa que a gente nem para pra pensar, né? É cultural, e aí só vai passando de geração para geração sem nem entender, sem nem parar pra pensar o porquê. Eu acho que a nossa geração começou a mudar um pouco isso, essa geração que tá vindo depois vai mudar muito mais. E a questão também de saber conviver uns com os outros, respeitando uns aos outros, sabe? Porque parece que, nossa, porque a Gabriela é vegana e eu não sou, parece que a gente não se mistura e que a gente não pode conviver junto e construir uma família dessa maneira. Muito pelo contrário, a base do relacionamento, como a Gabriela disse, é respeito, muita conversa. Não quer dizer que a gente não se desentenda, que a gente discorde da opinião do outro. A gente discorda, a gente articula, a gente discute, mas a gente chega à melhor conclusão. E nesse caso, por exemplo, foi que a Amelie seguisse uma dieta basicamente vegana. Ainda não é 100% porque ela toma fórmula, né, que é um alimento ainda derivado do leite, né? A fórmula infantil é derivada do leite. Ela amamentou, eu amamentei ela tomou no leite do peito, né? Até mais ou menos os 4 meses, e eu não tive mais leite. Então a gente teve que fazer a introdução da fórmula. E a melhor fórmula hoje que fornece para elas os nutrientes e tudo que ela precisa ainda é a fórmula de derivados do leite de vaca. Então ela segue tomando a fórmula ainda. A gente vai tirando aos poucos, né? Porque agora ela já tá com 13 meses. A gente já pode começar a diminuir a fórmula para introduzir outros leites, o leite de aveia, leite de soja, leite de amêndoas e assim por diante. Mas a nossa mente é muito aberta para isso, né? A gente chegou à conclusão juntos que é a melhor opção para ela, não só porque é uma alimentação com base nos alimentos vindos das plantas, mas porque é uma alimentação saudável. Então a gente fornece para ela uma alimentação rica em todos os nutrientes, todos os minerais e tudo que ela precisa para crescer saudável, ter o desenvolvimento do cérebro e todos os outros, em todos os outros quesitos e aspectos da vida. Por quê? Porque não adianta eu
sei lá, a alimentação vegana, né, ela pode sim ser uma alimentação não saudável, né? Eu posso comer McDonald's, eu posso comer hambúrguer e batata frita e continuar sendo vegano. Então é muito importante que a gente ache o equilíbrio, que seja uma alimentação saudável, e é esse o nosso intuito também, né? Não só ser uma alimentação vegana. Inclusive, por exemplo, a questão do açúcar, por exemplo, a gente não dá açúcar para ela. E a gente pretende manter assim pelo menos até uns 2 ou 3 anos, porque a gente acredita que isso vai ser melhor para a vida dela, para o corpo dela, e assim quando ela tiver maior e ela quiser consumir, ela não vai ter aquele vício, o corpo dela não vai precisar do açúcar como se ela começasse a consumir agora. É a adaptação do paladar, né? Da mesma forma que também a gente decidiu criar ela assim vegana, mas lendo e pesquisando e vendo algumas coisas, eu vi sobre a questão de introduzir alimentos para ela que não causasse, para que ela não fosse alérgica às vezes, a esses alimentos no futuro. Então, só para ficar claro, entre os 6 e os 12 meses, eles têm a janela de imunidade, né? Então, a recomendação de nutricionistas, pediatras, etc., é que sejam introduzidos alimentos de alto teor alérgico, para que eles não desenvolvam nenhuma alergia no futuro entre eles, né? Um dia eu cheguei e falei, acho que a gente tem que dar ovo no café da manhã. Ela estava meio chata para comer. E eu falei, vamos dar ovo para ela, vamos ver, é bom a gente dar, é bom ela experimentar. Que a gente deu, a gente tentou dar ovo para ela 2 vezes, ela não gostou muito, mas a gente deu. O queijo também, né? Não lembro que queijo, a gente não deu queijo. Cream cheese. Cream cheese, a gente deu cream cheese para ela. Nenhum tipo de carne, mas a questão a gente decidiu criar ela vegana. Mas um dia a gente falou, vamos dar isso aqui para ela, porque por essas questões, e a gente deu, e foi assim aqui em casa. E eu que cheguei e falei isso, e minha Gabriela entendeu e falou, vamos dar então, e a gente fez. Sem ter que brigar, sem ter que cada um pensar diferente, discutir e criar caso por causa disso. Então, simplesmente é a questão da conversa e do entendimento. A gente se entende bem. A Gabriela cozinha, como vocês sabem. Eu não vou passar fome só porque eu não vou comer carne de jeito nenhum, porque tem muita coisa boa. E realmente a gente aprende que nós não precisamos da carne, né? E inclusive dos outros alimentos derivados dos animais. Eu ainda não consigo largar tudo, porque eu realmente gosto do queijo e do ovo, principalmente o queijo, é uma coisa que eu como muito, mas, como a gente falou, a questão de ser o exemplo, né? Um dia ele me disse que ele nunca ia deixar de comer carne, então pode ser que daqui a pouco eu volte aqui nesse vídeo e diga pra vocês, esse é meu marido, agora ele é vegano. Tem até os queijos veganos que são bons. Inclusive outro dia eu fiz um nhoque dela, que tá na receita dela, só que eu inventei um pouco, incrementei, fiz recheado e eu fiz um queijo vegano e que ficou muito bom. E é isso, essa é a questão, é você respeitar um ao outro, eu acho que sem julgamentos, e juntos a gente caminha com muita conversa, e a gente vai levando, pensando sempre no melhor dela, né? Pra ela e pra gente, obviamente, como casal também, né? Exatamente. Eu acho que é muito importante que, se você tem alguma dúvida, que você pesquise, que você se informe. Se isso não sanou as suas dúvidas, que você passe com um profissional da saúde. Se você tem dúvidas, né, que você está ingerindo todos os nutrientes necessários, vitaminas e etc. Então isso é muito importante. A minha intenção aqui é inspirar vocês através da minha alimentação, né, através do meu estilo de vida, porque eu acho que quando a gente vive a nossa verdade, e é isso que eu faço, dividindo com vocês, quando eu vivo a minha verdade, eu acho que eu inspiro as pessoas ao meu redor. Então essa é a minha intenção, inspirar a minha filha, inspirar o meu marido e inspirar as pessoas que estão aí do outro lado também. Falando um pouquinho de nutricionismo, a gente passou recente com uma consulta
nutricionista. Eu queria só dividir com vocês um ponto bem interessante, a vitamina B12. Ela é uma vitamina que é sempre a vitamina que causa preocupação, né? Porque a gente sabe que ela é uma vitamina encontrada apenas em alimentos de origem animal. Mas hoje em dia, como os alimentos de origem animal chegam no prato das pessoas, muitas vezes esses alimentos eles não têm mais a vitamina B12, porque só para vocês entenderem, a vitamina B12 é encontrada no solo, e aí o animal se alimenta daquela vitamina, né, daquela nutriente no solo, e aí ele fornece isso através da carne dele para os humanos. O que acontece hoje os animais muitas vezes nem são criados nos pastos. Então ele não tem a vitamina B12, e aí não só o vegetariano e o vegano tem que fazer suplementação, muitas vezes quem consome alimentos de origem animal também tem que fazer suplementação de B12, né? Então isso é interessante, eu acho, para saber. O importante, óbvio que eu vou sempre defender a alimentação com base nas plantas, a alimentação vegana, plant-based, como é conhecida, mas eu acho que é muito importante que a gente tenha uma alimentação equilibrada, que a gente tenha uma alimentação saudável, que nos conecte com a natureza, que nos conecte com o nosso corpo, com a nossa alma, aí que nos faça bem acima de tudo. E o que eu tenho para dizer é que, assim como eu tive no começo um certo preconceito, um certo desconforto, e falava que eu nunca ia deixar de comer carne, não tenha esse preconceito, não crie barreiras, abra a cabeça, abra a mente para experimentar o que é diferente. Uma rápida história que eu lembro uma vez que a Gabi fez um bolo de banana, e vegano, óbvio, e eu levei pro trabalho e eu cheguei no trabalho, o bolo tava com uma cara ótima e tava uma delícia, e eu pus o bolo no meio da mesa e falei, a Gabriela fez, todo mundo foi pegando um pedaço, e eu falei, é vegano. E nessa o meu chefe e mais eles estavam assim com a mão pra pegar o bolo. Na hora que eu falei vegano, eles se deram aquela travada assim, falou assim, e não pegaram. Eu falei, sério, vocês não vão pegar porque é vegano? Não, depois eu experimento. Nunca comeram, porque aquele preconceito, é vegano, enfim. Tava uma delícia o bolo, doce, e é esse tipo de preconceito que eu falo, não deixa esse preconceito fazer parte da sua vida, simplesmente tire as barreiras e abra a cabeça para que você pode gostar, porque faz muito bem. Bom, espero que esse vídeo inspire você, inspire a sua família, inspire os amigos. Então, se você acha que faz sentido, compartilha, subscribe no canal, dá um like e eu vejo você no próximo vídeo de receita. Você falou subscribe, tinha que ser inscreva-se. As pessoas vão entender.